Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo sobre Orvedo. Será que eles realmente se apaixonaram ou ela deu um golpe do amor nele? Então, eu falei pra vocês no vídeo anterior que a gente ainda não tinha visto ainda a história deles, que é a partir do segundo episódio, que conta como eles se conheceram e como começou essa história de amor. E a partir disso, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que eles se amam de verdade? Ou foi tudo uma ilusão de ambas as partes ou de uma das partes? Será que houve amor? Eles se conheceram 3 anos atrás, mas eles não ficaram juntos 3 anos, né? Não dá mais ou menos pra estipular quanto tempo foi de relacionamento, né? Porque a linha do tempo ainda é muito confusa. A gente precisa de mais flashbacks, de mais trabalho no passado, né? Mas o que dá para saber é que assim que ele volta para a China, ele vai começar esse novo emprego, né, de médico naquela cidadezinha, porque ele queria ficar o mais longe possível da família dele. E aí ele tá alugando aquela casa e é lá que ele vê essas cartas. Ele responde essas cartas para informar para a pessoa. Olha, a pessoa que você está procurando não mora aqui. Mas isso dá gatilho para os dois começarem a conversar. Ela responde ele e assim eles nunca mais pararam de conversar, né? Então virou eles fretando a distância por cartas e essa parte é muito bonita. Então ó, ele manda pétalas de flores, depois manda uma foto dele, ela manda um desenho já que ela pinta, então várias coisas, né? Então dá pra a gente supor que pelo menos esse relacionamento por cartas durou quase 1 ano, né? Ou se a gente for estimar menos, uns 6 meses, né? Aí ela para de enviar cartas depois que ele envia a última, que é a que tá com a foto dele, para que caso ela fosse lá na cidade dele, ela pudesse reconhecê-lo, né? Porque eles não sabiam nem um nome do outro, eles se chamavam por apelidos, já tinham apelidos. E aí, depois, ficam sem comunicação. Já pensou, gente? Você tá namorando, você fica sem comunicação. Só que o namoro deles era meio assim... Tinha sentimento de ambos os lados, mas não teve pedido de namoro, né? Mas ele já estava sentindo assim como a mulher da vida dele, né? Tanto que ele fala pro irmão dele, eu conheci uma mulher. Então, ele já estava... O sentimento dele foi mais na frente. Então, eu tenho pra mim que ele se apaixonou primeiro sim. Ele caiu primeiro sim. Para ela, eu acho que foi a passos mais lentos, principalmente porque ela não estava focada em romance, não que ele estivesse, ele também não. Foi nesse desenvolvimento de diálogo de cartas que ele acabou se apaixonando antes de ver ela, gente. Amor sem ver, né? Amor às cegas, os dois começaram assim, às cegas. Mas por que eu falo que ele amou primeiro? Porque ele já estava super envolvido, tanto que ele sofreu muito com essa, acho que foi 2 meses sem resposta dela. E ela já estava desenvolvendo sentimento também, só que ela não estava tão focada nisso, porque ela estava focada em achar essa amiga dela, que era para essa que ela estava mandando a carta. Então ela tinha um objetivo e ela não queria desviar, mesmo que ela tivesse apaixonada. Então, se os dois não tivessem se topado naquele lugar que ela estava investigando e aí ela reconheceu ele e ele também, eu acho que a história deles nem ia caminhar para um romance. Por que eu digo isso? Porque foi muita coincidência eles estarem no mesmo lugar e ele estava quase saindo e ela chegando. Então, estava mesmo nos planos que eles fossem desenvolver esse relacionamento. E a partir disso, ele começa a cuidar dela porque ela acaba machucando ali. Não vou contar spoiler como ela se machuca, mas eles estavam no mesmo lugar e ela acaba se machucando e ele, como médico, cuida dela. Os dois continuam a desenvolver o diálogo e cada vez mais afirmando o que sentem, né? E aí a gente tem uma lacuna. Mostra que passou 2 meses e pelo que dá pra entender, ela tava morando na casa dele. Só que a gente não sabe o que aconteceu ali, porque passa 2 meses ela abrindo a porta pra ele, indo trabalhar e ela indo fazer as coisas dela. O pessoal ali da região já conhecia ela, já conhecia a Sussu, tudo. Então, tipo, eles estavam namorando, mas não tava oficial. Estavam morando junto, mas não estavam junto.
Uma coisa assim que não dava pra entender, sabe? E aí acontece uma determinada situação também, que é um spoiler. E aí ele fala do sentimento dele. Então ele se declara primeiro. E ela quer meio que fugir, porque ela tá cada vez mais vendo que a investigação dela vai por um lado que pode prejudicar ele. Só que ao mesmo tempo ela também gosta dele. Então ela cede e eles têm o primeiro beijo deles. Então, gente, ela foi mais reticente ao amor porque ela sabia que poderia perder a qualquer momento. E ele não, ele ao mesmo tempo que falava, você pode fazer o que você quiser, eu te ajudo no seu plano, se você quiser me usar, me usa, eu tô aqui pra te ajudar, mas em nenhum momento ele sabia realmente que era o plano dela, mas ele estava de acordo totalmente com ela. E ela não, ela sabia, então ela sabia que ela tinha a perder muito na conclusão do plano dela, de achar essa amiga e de vingança, tudo. Que ela ia perder o amor dele. Então ela tentava ficar afastada dele. Tanto que eu acho que nesse período realmente não rolou nada, mesmo se ela estivesse lá na casa dele, porque realmente foi depois desse beijo que eles estavam namorando. E aí depois aconteceu toda a tragédia que ninguém sabe o que aconteceu, porque essa cena ainda não foi mostrada. Que é quem matou o cara que fez ele ir pra prisão. Dizem que foi a mulher que estava com ele, mas também a gente não tem a imagem de como foi que aconteceu aquele dia. Então, pra mim, os dois se amam, mas tem muita coisa que os dois precisam pôr na mesa para conversar e que sem diálogo esse amor não vai para frente. Então eu espero muito que eles dialogam, porque, gente, tanta química, tanta coisa. Eu preciso que no final esse casal fique junto, tenha um casamento e sejam felizes, porque os dois já sofreram muito isso. A gente já dava a perceber, mesmo o drama ainda estando em andamento. E vocês estão acompanhando o Orvedo? Se sim, deixa o seu like aqui para eu saber que vocês gostaram do vídeo e que também estão acompanhando esse super C-drama do momento. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.